Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Marco Aurélio, imperador romano, grande personagem estoico, um homem que viveu de uma maneira simples, de uma maneira bastante justa e que nos deixou um legado, uma arte de viver. Por que não aprender com ele? Vamos fazer uma rápida recapitulação do que foi dito nessa parte 4 do livro. Então ele nos diz: não existe nada que atinja a nossa alma, a nossa essência. Temos um fogo interior que precisa ser alimentado, inclusive com a adversidade. Se não alimentamos esse fogo, vamos sofrer as consequências disso, porque vamos agir, reagir às situações de uma maneira não com esse fogo, mas de uma maneira com os nossos sentidos, com as nossas emoções. Por isso ele nos lembra que a nossa alma necessita de uma quietude. A quietude, ela nos dá essa ordem perfeita da alma. Ela cria em nós esse território sagrado, esse espaço onde podemos voltar e nos alimentarmos, que o melhor lugar está dentro de nós. Então podemos nos elevar a consciência, nos ampliarmos a partir desse território sagrado. E podemos e precisamos alimentar esse território sagrado com coisas que vão nos recordar daquilo que a nossa alma precisa, que seriam essas coisas: boas conversas, bons amigos, boas ideias, bons livros, bons momentos junto à natureza, o uso da nossa razão, o treino da nossa atenção, da nossa concentração, o treino da nossa ação diária, sem procrastinação, tantas coisas. Depois ele nos diz: somos seres racionais, nascemos uns para os outros, somos parentes, devemos amar a todos e ouvir alguns, porque assim como nos alimentamos no plano físico, escolhemos os nossos alimentos, precisamos também escolher aquilo que colocamos para dentro da nossa mente. A nossa mente, muitas vezes, ela vai absorver pensamentos de outros. Essa é a famosa história que a professora Lúcia Helena conta do ovo de cuco, né? Muitas vezes alguém chega e diz: sabe o que falaram de você? E aí a pessoa, com uma fofoca, com o mau uso da palavra, coloca na sua mente alguma questão, alguma dúvida a respeito de uma pessoa, ou seja, não foi um pensamento seu. Ou às vezes de uma outra maneira na mídia, que troca uma palavra numa notícia, quando fala de um grupo, fala uma palavra mais branda, quando fala do outro grupo, fala com uma palavra mais agressiva, e não percebemos e começamos a ficar muitas vezes tendenciosos a um grupo ou ao outro, porque não estamos pensando, não estamos usando a nossa razão. Que mais? Ele nos fala sobre a morte e a vida, que é um processo da natureza e que precisamos estar preparados para a todo momento darmos o nosso fruto, que muitas vezes a gente cria expectativas e essas expectativas não podem ser supridas. Outra coisa que ele nos diz é para cuidarmos com a nossa opinião. Por exemplo, você vai sair na rua e você diz: hoje o tempo está ruim. Eu passei por isso essa semana e inclusive fiz essa frase e estou aqui compartilhando com vocês. A pessoa me diz: o tempo hoje está ruim. Eu disse: não, hoje o tempo não está ruim, o tempo está o tempo. Você é que está emitindo uma opinião que esse tempo é ruim. Então, muitas vezes emitimos muitas opiniões sobre as coisas e são essas opiniões que novamente vão trabalhando, a nossa mente, e a nossa mente vai ficando viciada em alguns comportamentos. E aí, que mais ele nos diz? Tudo o que acontece para o homem, para nós, é justo. Na natureza existe o cosmos, então observa bastante e tente ser um homem de bem. O que é um homem de bem? É o homem que procura trazer harmonia para o mundo, deixar o mundo melhor. Por onde ele passa, ele deixa um rastro melhor do que quando ele passou. Coisa simples, gente. A gente pode começar. Aquele papel que está no chão, você pode pegar e colocar no lixo, por exemplo.
fazer o que você tem que fazer no aqui e no agora. E se tornando um homem, ele diz aqui, um ser humano mais próximo, né, da sua plenitude humana. Então, cuidado com essas opiniões. Muitas vezes estamos ouvindo opiniões que ele diz de insolentes. Que mais? Não realizar nada que não inspire o bem dos homens. Então, antes de eu fazer uma ação, eu vou falar por que eu estou fazendo essa ação. Essa ação ela vai gerar alguma coisa útil, de bem? Se eu não tenho essa intenção, se eu tenho uma outra intenção oculta, talvez eu não devesse fazer essa ação. O que mais ele vai nos dizer? Que a vida ela vai ser finda, né? E, de novo, né, usar a razão. E lembrando que tudo é transformação. O que mais aqui? A vida é fugaz. Cuidado com as banalidades. Cuidado porque muitas vezes não temos mais tempo para voltar para a nossa vida. Como assim? Às vezes já ficamos tão viciados nas sensações, né, nessa nossa mente que faz fofoca ou que fica distraído com as mídias sociais, com coisas tão sem importância, que muitas vezes não conseguimos voltar para o local da nossa ação pelo dever, pelo amor, pela benevolência. Então ele diz: cuidado com o ócio, cuide do seu caráter. Depois, pare de buscar glória póstuma. Ele fala: para que serve ser louvado? Tantas pessoas morreram, nem lembramos quem eram. Então, cuidado. O que mais? Em qualquer ação, busque a verdade, busque a compreensão. Mesmo nos erros. Eu errei, ok, por que eu errei? O que isso me trouxe também de sabedoria, né? Porque se eu fiz um erro, eu tinha algum princípio talvez equivocado anteriormente. Se eu consigo descobrir o motivo do meu erro, porque sim, existem erros, você consegue talvez fazer uma correção do rumo. O que mais ele diz? O que é bom para o todo é bom para a parte, ou seja, se eu sou parte desse universo, tudo o que está acontecendo é bom para mim, ainda que eu não perceba. O meu egoísmo que vai fazer com que eu pense muitas vezes que não, eu sou diferente, para mim deveria acontecer diferente. Para todo mundo está acontecendo dessa forma, mas para mim não. Então é um mal, né, o homem, nós pensarmos o tempo todo em nós mesmos como parte separadas. Que mais que ele nos diz aqui, só para mais um pouquinho? Então essa importância, né, de compreender as coisas, ela é fundamental. É fundamental também percebermos a diferença entre sermos matéria física, aqui com os nossos sentidos, e o que temos interiormente, substância, porque a matéria se vai e a substância se vai, mas se vai para um outro lugar. E aí ele nos lembra, né, da questão da nossa inteligência, e eu falei inclusive sobre a mente, que o universo é mental, lembrando o Caio, e que se o nosso corpo físico, nossos elementos vêm de algum lugar, a nossa mente provavelmente também vem de uma mente maior. E aí ele nos lembra que tudo vem de ti, tudo existe em ti, tudo volta a ti, que é uma frase extraordinária. Portanto, né, não considere nada prematuro, né, considere tudo oportuno, e tudo é decorrência das suas ações que você vem fazendo agora e talvez até de coisas que você já tenha feito anteriormente. Então, precisamos assim parar de reclamar. Empreender poucas tarefas, outra recomendação para ele, e termos bom humor e uma atividade moderada. Atividade moderada no sentido de que não ficamos acelerados sem podermos pensar, né, aquilo que estamos fazendo. Precisamos fazer aquilo sim que é indispensável. Então as atividades moderadas é no sentido de não fazer coisas inúteis, e também não só fazer como pensar. Pensamentos inúteis levam a consequências muitas vezes ruins nas nossas emoções. Ele fala lembrarmos que somos uma alma simples
e que a gente precisa aproveitar o presente com reflexão e com justiça, dar a cada coisa o seu devido lugar, né? Se a gente descansa, a gente está procrastinando e a gente está evitando de fazer o nosso papel. E outra coisa belíssima, né? Estrangeiro, quem não conhece o que nele se encontra. Eu achei essa frase maravilhosa. Ou não conhece o que se passa dentro dele. Que somos cegos sem inteligência. É muita coisa nesse capítulo aqui, né? Depois, ele nos lembra novamente que temos que ter intenções retas, ações proveitosas para a sociedade, palavras sinceras. E que a forma de orientar a vida, novamente, é sempre a forma da vida orientada ao bem e que nada deve nos roubar disso. Então, a nossa conduta deve ser regulada pelo bem social. Tá bom? Acho que já passamos aqui um bom retrospecto, né? Lembrando, por fim, que ele nos diz que é cuidado, a vida está passando. Então, precisamos refletir agora sobre tudo isso e refletir sobre a nossa vida e fazermos ações, de fato, para uma transformação pessoal, se acreditamos que realmente, né, esse nosso fogo interno se alimenta disso, que a nossa alma é o que busca. Se acreditamos que o universo é cosmos, se não acreditamos, nada temos a fazer, né? Temos que buscar a verdade e cada um pode encontrar algumas respostas também através de outros caminhos, sempre usando a razão, lembrando disso que é fundamental e sem enrijecer, como ele mesmo disse nesse capítulo. Tá bom? Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã para começar o capítulo 5. Bye, bye.